Olá pessoal, tudo bem? Vamos nessa então. Ó, nesse vídeo aqui, dentro da parte de sistemas de medidas, eu vou trazer para vocês questões da banca FGV para a gente poder treinar. Dê uma olhadinha nessa, prova aplicada no concurso da Câmara de São Paulo, ano de 2024. Utilizando apenas pesos de 200 gramas e de 350 gramas, o número mínimo de pesos que devem ser reunidos para que se obtenha exatamente 4 quilogramas é... Bom, então o que a gente tem que saber aqui da parte de sistemas de medidas? 4 quilogramas vai equivaler a quantos gramas? Então, dependendo da facilidade que você tem, pode ser que até de cabeça você faça, Bruno, cara, eu sei que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Então, 4 quilogramas serão 4.000 gramas. Pode fazer assim? Pode. Mas não quer demais lembrar, né? A questão da ordem dos quadros aqui de medidas. Então, a gente tem o kg, que seria o quilo, quilograma. HG é o hectograma. DAG é o decagrama. Aí a gente tem a unidade padrão de massa, que é grama. A partir daí a gente tem o DG, que é o decigrama. A gente tem o CG, que é o centigrama. E a gente tem o MG, que é o miligrama. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou passar de quilograma para grama. Eu tenho 1, 2, 3. De quilograma para grama, eu ando 3 unidades. Multiplicando por 10, eu chego em hectograma. Multiplicando por 10 de novo, decagrama. E multiplicando por 10 de novo, eu chego em grama. Então, para passar de quilograma para grama, você pode dizer para mim que você multiplicou por 10 elevado ao cubo. Você pode dizer para mim que você multiplicou por 1.000. Ou você pode simplesmente entender que você deslocou a vírgula 3 casas para a direita. Quando o 4 aparece, não tem vírgula. Então, se não aparece a vírgula, é como se ela estivesse atrás do último algarismo. E aí, andando 1, 2, 3, eu gero, então, o número 4.000. E aí, aqui agora, para que não se tenha dúvida, 4 quilogramas... 4 quilogramas é isso mesmo. 4 quilogramas vai equivaler a 4.000 gramas. Tá bom? Então, o primeiro ponto era esse. Deixar todos esses valores aqui numa mesma unidade. Se você optou por deixar o que estava em gramas em quilograma, o caminho seria o contrário, né? De grama para quilograma, você volta 1, 2, 3. O que equivale a dividir por 1.000, o que equivale a multiplicar por 10 elevado a menos 3, todos são raciocínios corretos. O que equivale a se deslocar a vírgula que deveria ser colocada atrás do último algarismo 3 casas para a esquerda. Então, se você preferiu deixar em quilogramas, 200 gramas equivalem a 0,2 quilogramas, 350 gramas equivalem a 0,35 quilogramas. Eu vou raciocinar com o peso em gramas, tá bom? Na verdade, com a massa, né? O correto é massa, com a massa em gramas. Aí agora vem a parte do raciocínio lógico-matemático, vem a parte do probleminha de raciocínio. Porque o que você tem que fazer? Você tem que equacionar a balança de maneira que você gere o peso de 4.000 gramas, usando apenas pesos de 200 e de 350, mas usando o menor número de pesos possível. Porque senão você vai virar e falar para mim assim, Bruno, cara, 4.000 dividido por 200, 4.000 dividido por 200 é só eu usar 20 pesos de 200 gramas. Se eu utilizar 20 pesos de 200 gramas, eu consigo 4.000 gramas. Eu não posso usar os 20, não. Com 20 pesos de 200 gramas, você chega a 4.000 gramas, mas ele quer usar o quê? A menor quantidade possível de pesos. Então, esse é um tipo de raciocínio muito frequente em provas da FGV. Para a gente conseguir esse menor número de pesos, o que a gente tem que usar? A gente tem que usar os pesos de maior massa. Então, eu tenho que tentar usar o máximo possível de pesos de 350 gramas. Eu consigo essa massa de 4.000 gramas exclusivamente com pesos de 350 gramas? Eu não consigo. Por quê? Se eu for pegar, por exemplo, 4.000 e dividir por 350, vai dar 10. Mas aí eu precisaria de 500 gramas com pesos de 200 gramas. E aí eu não vou conseguir. Então agora vamos equilibrar a balança. Eu tenho que chegar a essa massa. Vou tentar usar o máximo possível de pesos de 350 gramas, mas a gente tem que colocar numa situação em que dê para distribuir.
essa massa de 4.000 gramas, tá bom? Então, de novo, dá para usar mais do que 10 pesos de 350 gramas? Não dá, porque se você fizesse 11 vezes 3, aliás, até daria, tá bom? Dá para a gente colocar até 11, só que aí, vejam, vou deixar indicado para vocês aqui, olha, se eu tivesse 11 pesos de 350 gramas, 11 pesos de 350 gramas, gente, me dariam 11 multiplicado por 350, me daria 3.850 gramas. Aí eu precisaria complementar com 150 gramas. Só que aí eu não consigo complementar 150 gramas com peso de 200. Então, essa hipótese está descartada, certo? Será que eu consigo utilizar 10 pesos de 350 gramas? Olha, se eu utilizar 10 pesos de 350 gramas, eu chego a 3.500 gramas. Só que aí, para fechar em 4.000, eu teria que complementar com pesos de 500 gramas. Desculpa, eu teria que complementar 500 gramas. Só que com pesos de 200 gramas, a gente não consegue fazer isso, certo? Por quê? Eu não consigo chegar em 500 usando pesos de 200 gramas. Então, não tem como a gente utilizar 10 pesos de 350 gramas. Será que tem como eu utilizar 9 pesos de, né? 11 pesos de, 10 pesos de. Será que tem como eu usar 9 pesos de 350 gramas? Vejam, se eu utilizasse 9 pesos de 350 gramas, 9 vezes 350 dá 3.150 gramas. Eu teria que complementar com 850 gramas. 3.150, eu precisaria de mais 850 gramas. Só que esses 850 gramas eu não consigo com pesos de 200. Eu precisaria de 4 pesos de 200 e mais alguma coisa. E a gente não tem, a gente só pode usar pesos de 350 e 200, então não tem jeito. Não dá para usar 9 pesos de 350 gramas. Será que tem como a gente utilizar 8 pesos de 350 gramas? Vejam, se eu utilizar 8 pesos de 350 gramas, 8 vezes 350 vai dar quanto? Vai dar 2.800. Então eu teria 2.800 gramas com pesos de 350 gramas, e para fechar nesse total de 4.000, eu teria que complementar com quanto? Eu teria que complementar com 1.200 gramas, mas, 1.200 gramas, eu consigo ter 1.200 gramas com pesos de 200 gramas? Consigo. Esses 1.200 gramas, veja se você concorda comigo, esses 1.200 gramas são 6 pesos, de 200 gramas. Então, aqui nós conseguimos o que o enunciado nos pedia. Se ele quer utilizar o menor número possível de pesos, entendam, esse é um raciocínio muito frequente em provas da FGV, tá bom? Para eu conseguir usar, a gente tem essa variação, por exemplo, com pesos, e tem variação disso, às vezes, com moedas, né? Ele quer obter tantos reais, mas usando o menor número possível de moedas. Aí a gente tem que usar moedas de maior valor. Aqui é um raciocínio semelhante. Aqui ele quer obter esses 4.000 gramas, só que usando o menor número possível de pesos. Para eu tentar utilizar o menor número possível de pesos, eu tenho que usar os pesos de maior massa. Então foi por onde eu comecei. Estou tentando usar o máximo que eu possa aqui com pesos de 350 gramas. Vi lá desde a primeira possibilidade, que seriam 11. 12 já passa, né? 12 de 350 ia passar dos 4.000 gramas, então não tem jeito. Então, com 11 de 350, eu teria 3.850 gramas, só que aí eu teria que complementar com 150 gramas. 150 eu não consigo com peso de 200. Se fossem 10 de 350, 3.500 gramas, teria que complementar com 500, mas eu não consigo 500 em pesos de 200. 9 de 350, eu chego a 3.150, mas aí eu teria que complementar com 850 gramas. Eu não consigo 850 gramas com pesos de 200. Aqui a gente consegue fazer o jogo. Eu consigo um número alto de pesos de 350 gramas, tá bom? É a situação em que eu consigo usar o maior número de pesos de 350 gramas, e de maneira que o que sobra como complemento para os pesos de 200 é algo possível.
que sobra aqui, que são 1.200 gramas, eu consigo esses 1.200 gramas em pesos de 200 gramas, tá bom? Lembrem-se, vocês podem encontrar outros cenários que fechem esse enunciado, tá bom? Com 7 não, mas só de curiosidade. Se eu colocasse, por exemplo, 6 pesos de 350, 6 pesos de 350 também não dá. Deixa eu só ver com vocês aqui se tem algum outro cenário. 4 pesos de 350, 4.000 menos 1.400, aí dá. Então, por exemplo, ó, porque você pode virar e falar para mim assim, não, cara, mas olha, eu consegui um cenário em que eu uso, por exemplo, 4 pesos, ó, olha isso daqui, em que eu uso 4 pesos de 350 gramas mais 13 pesos de 200 gramas. Eu falo muito com vocês sobre isso ao longo das aulas. Se você fizer 4 vezes 350 e somar com 13 vezes 200, você vai ver que isso aqui dá 4.000, certo? Isso aqui dá 4.000 gramas. Então, vocês vão perceber que é uma situação que soluciona o problema. Só que por que não é a resposta do exercício? Não é a resposta do exercício por conta dessa palavra que ele usou aqui, olha. Ele quer um número mínimo de pesos. Então, de novo, com 7 pesos de 350, vocês não iam ver que não ia dar. Com 6 pesos de 350 não ia dar. Com 5 pesos de 350 não ia dar. Agora, com 4 pesos de 350, por exemplo, você consegue colocar pesos de 350, consegue colocar pesos de 200 gramas e consegue fechar em 4.000. Mas por que não é a resposta? Porque aí nesse cenário, eu precisaria de 17 pesos. Eu precisaria de 17 pesos. E esse que está aqui, e esse não é o número mínimo de pesos. Ok? Então eu consigo um cenário em que eu utilizaria 17 pesos para chegar a esses 4.000 gramas? Sim, mas ele não é o número mínimo. É igual eu tinha falado. Eu posso usar 20 de 200 gramas. Isso, mas ele quer o número mínimo. Então o número mínimo vai ser a soma desse 8 com esse 6. O número mínimo é 14, tá bom? Com menos do que 14, não tem jeito, tá? Professor, eu não entendi por que você iniciou do 11. Se você pegar o 4.000, a ideia é mais ou menos o seguinte, se você pegar o 4.000 e for dividir por 350, tá bom? Se você pega o 4.000 e divide por 350, dá 11, porque como eu tenho que tentar usar o número mínimo de pesos, eu vou tentar usar o máximo de 350. Então aqui eu fiz um cálculo, que é o seguinte, quantos de 350 no mínimo, no máximo a gente poderia usar? Se você pegar 4.000 e dividir por 350, dá 11. Então, por que tem que ser 11? Por que não pode ser 12? Porque se você fizer 12 vezes 350, já passa de 4.000, certo? Então, para a gente conseguir colocar pesos de 350 de maneira que a gente chegue a 4.000 gramas, eu poderia usar 11, que é o resultado da divisão, de 4.000 por 350, dá 11, alguma coisa, certo? Então, não pode passar de 11. Então, o número máximo de pesos de 350 seria esse, só que aí a gente tem que conseguir juntar os pesos de 350 com os pesos de 200 gramas. Fechado? Então, aqui, a resposta vai ser essa soma, tá bom? A resposta vai ser aqui, ó, são 8 pesos de 350 mais 6 de 200 gramas, são 14 pesos no mínimo de que precisaríamos para atender o que foi pedido. Ok? A resposta correta para essa que está aqui, então, é a letra B de bola. Vamos para mais uma. Olha essa. A FIFA define para jogos internacionais que o comprimento máximo de um campo de futebol é 120 jardas. A jarda é uma unidade de comprimento comumente utilizada em países de colonização britânica. A jarda foi definida pelo rei Henrique I da Inglaterra no século XII como a distância entre o seu nariz e o polegar, quando estendia seu braço e corresponde a 91,44 centímetros. A polegada é outra unidade de comprimento definida com base em medidas do corpo do rei Henrique I e corresponde a 25,4 milímetros. Assim, o comprimento máximo definido pela FIFA para um campo de futebol destinado a jogos internacionais é, e aí ele coloca essa resposta em polegadas, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer um comparativo. Ó,
Ele fala para a gente que o comprimento máximo é de 120 jardas. Então, ó, o comprimento máximo é de 120 jardas. E aí, chama a atenção de vocês para isso. O que ele vai querer saber é justamente aqui no final, ó, o comprimento máximo definido pela FIFA. Só que ele não quer o comprimento máximo em jardas. Ele quer esse comprimento máximo em polegadas. Então, a gente vai ter que fazer uma comparação, tá bom? Pelo texto, a gente já viu que esse comprimento máximo em jardas é 120. Só que agora eu vou ter que fazer o jogo de transformar de jardas para polegadas. O que que o texto nos diz? Que a jarda corresponde a 91,44 centímetros, ok? Ele vai trazendo aqui um contexto histórico, mas no final das contas o que a gente sabe é isso, olha, que a jarda vai corresponder a 91,44 centímetros. Então vamos por partes. Se o comprimento máximo desse campo de futebol é 120 jardas, como uma jarda equivale a 91,44 centímetros, então 120 jardas vai equivaler a quanto, gente? Vai equivaler a 120 multiplicado por 91,44 centímetros, ok? Ó, uma jarda são 91,44 centímetros. 120 jardas serão 120 vezes 91,44. Então aqui a gente está lidando com uma transformação de unidade, certo? E a gente vai bater de leve também em algo que os examinadores da FGV adoram, que são o quê? Os cálculos envolvendo números decimais. Então vamos montar essa continha. 120 vezes 91,44. E aí os 120 estão só para organizar a casa. Lembrem-se, vocês podem tratar o 120 simplesmente como 12, e a vírgula você pode sumir com ela. Então, no final das contas, é como se você tivesse que multiplicar aqui o 12 pelo 9.144. Depois a gente volta aqui com zero, volta com as vírgulas e organiza a casa. Mas em termos de conta, você vai multiplicar o 12 pelo 9.144. 2 vezes 4 vai dar 8, 2 vezes 4 vai dar 8, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes 9 vai dar 18. 1 vezes 4 vai dar 4, coloca embaixo do 8 por ser o segundo algarismo. 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 9 dá 9. Soma. Baixa o 8. 8 com 4 vai dar 12, aí vai 1. 1 com 2, 3. 3 com 4, 7. 8 com 1 vai dar 9. 1 com 9 vai ter que dar 10. Quantas casas? Agora vamos organizar a vida. O número era 91,44 e não era 12, era 120. Então, como tem o 120, eu vou acrescentar um zero e agora eu vou voltar duas casas com a vírgula. Quando eu voltar duas casas com a vírgula, voltei uma, voltei duas, eu chego em 10.972,80. Então, cuidado com as continhas básicas, tá, gente? Não ignora isso aqui não, tá? Se nesse momento aqui você foi para a calculadora, você está fugindo de um ponto que é muito importante na sua preparação, tá? Essas continhas básicas aqui é o que derruba muita gente, às vezes, na hora da prova. Então, vá fazer essas contas no papel como eu fiz aqui. Então, de novo, acrescentei agora de novo zero e vim e voltei as duas casas aqui do 91,44. A gente chegou então em 10.972,80, que é a mesma coisa que 10.972,8. 10.972,8 centímetros, ok? Isso aqui está tudo em centímetros. Só que lembre-se, eu não estou afim de deixar a resposta em centímetros, ele pede a resposta em polegadas. Aí o que ele avisa? A polegada é uma outra unidade. A polegada é uma outra unidade de comprimento que corresponde a 25,4 milímetros. Então, vamos lá. Uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Ó, aí, tanto faz, tá bom? Ou você pode deixar o que está em centímetros
e pegar o que está em milímetros e passar para centímetros, ou pegar o que está em centímetros e passar para milímetros. Isso aqui agora vai ser o de menos, tá bom? Como eu vou ter que comparar esse comprimento, que eu consegui chegar no momento que ele está em centímetros, com essa história em polegadas, então esses dois resultados aqui vão ser importantes para mim, que agora eu vou ter que comparar esse comprimento com essa medida em polegadas. Só que não dá para mexer com isso em unidades diferentes. Isso é básico na matemática, tá bom? A gente vai fazer contas aqui com valores numa mesma unidade. Eu vou pegar esse 25,4 milímetros e vou passar para centímetros. Como que eu passo mesmo de milímetros para centímetros? Não se esqueçam do básico. Nosso quadro de medidas. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Para eu passar de milímetro para centímetro, de milímetro para centímetro, eu volto uma casa. É a mesma coisa que dividir por 10, é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 1. Olhando para o quadro, é a ideia de voltar uma casa. Então, 25,4 milímetros, se eu voltar uma casa, eu vou chegar à conclusão de que 25,4 milímetros equivale a 2,54 centímetros. Ok? E aí agora, que conta que eu faço? Porque aí agora eu tenho que ver o seguinte. Esse número, que equivale a 120 jardas, esse número equivale a quantas polegadas? Ora, cada polegada são 2,4 centímetros. Eu quero saber quantas polegadas eu coloco aqui. O que eu faço? Eu vou dividir, né? Para desse total eu descobrir quantas polegadas eu tenho, eu pego esse número e vou dividir por 2,54, que no fim das contas, gente, é como se fosse usar até uma regrinha de 3, tá bom? Você deixa indicado que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. E que 10.972,8 vai equivaler a x polegadas, tá? Se quiser, pode colocar no papel assim, não tem problema nenhum, ó. Pode deixar indicado assim, ó, polegadas. Uma polegada equivale a quantos centímetros? Uma polegada equivale a 2,54 centímetros. 10.972,8 centímetros vai equivaler a quantas polegadas? Aí, se fosse montar, você ia chegar exatamente no cálculo que eu vou fazer ali. Ó. Você ia multiplicar cruzado, 2,54x ia ficar igual a 10.972,8. Daí o seu x é 10.972,8 dividido por 2,54. E aí o resultado vai sair em polegadas. Tá bom? Então por isso que eu falei. Que no fim das contas é isso. Para eu saber quantas polegadas tem aqui dentro, eu vou dividir esse por esse. Tá? Então, olha, esse comprimento máximo, o comprimento máximo definido pela FIFA, esse comprimento máximo em polegadas vai ser o resultado dessa divisão. 10.972,8 dividido por 2,54. Vamos montar essa conta? Não adianta fugir, tá bom? Bora enfrentar. 10.972,8 eu tenho que dividir por 2,54. Ó, como aqui tem duas casas e aqui tem uma, eu começo acrescentando um zero para que a gente possa igualar as casas, ok? Como aqui tem duas casas e aqui tem uma, eu vou acrescentar um zero. Então aqui, ó, pode tirar vírgula e a gente começa a brincadeira. Vou pegar 1.097 e vou dividir por 254. Quando você pega 1.097 e divide por 254, você vai ver que vai ter que dar 4. Isso porque 4 vezes 4 vai dar 16, aí vai 1. 4 vezes 5 vai dar 20. 20 com 1 vai dar 21, e aí vão 2. 4 vezes 2 vai dar 8. 8 com 2 vai ter que dar 10. 1.097 menos 1.016. 7 menos 6 vai sobrar 1. 9 menos 1 vai sobrar 8. 0 menos 0 dá 0. 1 menos 1 dá 0. Sobrou 81. Baixa o 2. Vou pegar o 812 e vou dividir por 254. 812, quando você divide por 254... 4 vai passar, então vai dar 3. 3 vezes 4 vai dar 12, aí vai 1. 3 vezes 5 vai dar 15. 15 com 1 vai dar 16, aí vai 1. 3 vezes 2 vai dar 6. 6 com 1 vai ter que dar 7. Fazendo a diferença, 2 menos 2 dá 0.
1 menos 6 não dá, fica 11. 11 menos 6 dá 5. Aqui no lugar do 8 ficou 7. 7 menos 7 sobrou 0. Baixo o 8. Legal você dar uma olhada, porque aqui nas alternativas, ó, a gente tem a letra A, mas a letra A não pode ser gabarito, porque como aqui, ó, eu vou ter que dividir o 1097, é aquela história de fazer 4 tracinhos. Como eu vou ter que fazer 4 tracinhos, a minha resposta tem que ter 4 algarismos. Não tem como ser a letra A, porque a letra A tem 3 algarismos só. E das alternativas que tinham sobrado aqui, a única que tem 4.300 e alguma coisa é a letra E, tá bom? Mas para quem continuou efetuando a conta, 508 por 254 vai dar 2. Isso porque 2 vezes 4 vai dar 8, 2 vezes 5 vai dar 10, aí vai 1, 2 vezes 2, 4, 4 com 1, 5. Baixo 0, dá exatamente 4.320, tá bom? Então pronto. Em polegadas, são 4.320. 4.320 polegadas. E aí a resposta correta, então, foi a letra E. Tá bom? Então tá aqui. Com o que ele está mexendo? Com a matemática básica. Unidades de medidas, continhas envolvendo números decimais, transformação de unidades, ok? Não só dos assuntos extremamente complexos para alguns aí, são feitas as questões da FGV. Vocês estão vendo aí, né? Questão aqui envolvendo sistema de... Ah, mas uma de sistema de medidas? Não, na minha prova não vai cair uma dessa. Tá aqui, tá vendo aí? Toma um tempinho, né? São continhas básicas, essas continhas aí que são enjoadinhas, por isso tem que estar treinado, tem que fazer na mão para não chegar lá enferrujado, ok? Passamos então por mais essa. Bora para a última que eu separei para vocês aqui nesse vídeo, uma que vai tratar da parte de sistema de tempo e que, dependendo aí do edital, eles vão poder jogar ali dentro de orientação temporal. Eles podem jogar dentro de orientação temporal desde que o edital preveja a parte de raciocínio matemático, né? Então, tendo ali dentro do edital da FGV a parte de raciocínio matemático, orientação temporal ou sistemas de medidas, unidades de medidas, unidades de tempo, uma questão como essa que está aqui, ela pode ser cobrada na prova. Então vamos ver. Foi aplicada aí no concurso da Prefeitura de São José dos Campos, e aí a questão fala o seguinte: Abel, Breno e Célio possuem uma pequena empresa e trabalham juntos no mesmo escritório. Certo dia, os três estiveram na empresa, permanecendo no escritório por tempos diferentes. O Abel chegou às 7h50 e ficou no escritório por 7 horas e 20 minutos. O Breno chegou às 7 horas e 30 minutos e ficou no escritório por 7 horas. O Célio ficou no escritório por 7 horas e 15 minutos, saindo às 15 horas e 20 minutos. O período de tempo em que os três ficaram juntos no escritório foi de... Então vamos lá. Primeiro, vamos organizar aqui a vida do Abel. O Abel chegou às 7h50 e ficou no escritório por 7 horas e 20 minutos. Então vamos lá. O Abel chegou às 7h50. O Abel chegou às 7h50 e ficou no escritório por 7 horas e 20 minutos. Então eu vou somar esse tempo, certo? Para eu saber a hora que ele saiu do escritório, eu somo esse tempo. Eu vou fazer a conta no papel, mas se você conseguiu fazer de cabeça, tudo bem. Tempo, eu não tenho nem o que falar, né? Mais cotidiano do que o tempo, impossível. Então você não precisa realmente colocar a conta no papel. Você pode, dependendo com a sua vivência do dia a dia, chegar ao resultado, tá bom? Se colocou no papel, o raciocínio é mais ou menos o seguinte: chegou às 7h50, trabalha por 7 horas e 20 minutos, então eu vou somar 50 com 20. 50 com 20 vai ter que dar 70 minutos. E 7 com 7 vai ter que dar 14. Só que 14 horas e 70 minutos... 14 horas e 70 minutos não, né? A gente sabe que na casa dos minutos, passou de 60, a gente vira 1 hora. Então, errado não fica, mas é porque a gente não se comunica dessa maneira, né? Ah, 14 horas e 70 minutos, não tem nada de errado. Mas, para ficar mais coerente com o que a gente costuma trabalhar de forma comum, é passar 10 minutos, deixar 10 minutos aqui e passar 1 hora para cá, né? 14 horas e 70 minutos equivale, na realidade, a 15 horas e 10 minutos. Fechado? Tirando aqui, ó, 60 minutos. Se eu tirar 60 minutos daqui e jogar para cá, a gente chega à conclusão, então, de que o Abel saiu do serviço às 15 horas e 10 minutos. Tá bom? Então, daqui a pouquinho eu vou organizar isso aqui. O Abel chegou às 7h50, saiu às 15h10.
Já o Breno chegou às 7 horas e ficou no escritório, desculpa, chegou às 7h30 e ficou no escritório por 7 horas. Então, esse cálculo aqui é até mais direto, né? Porque a gente vai simplesmente ter que somar o tempo aqui em horas. Então, o Breno saiu às 14 horas e 30 minutos. Tá bom? O Breno chegou às 7h30, saiu às 14h30. Cuidado aqui com a informação do Célio. O Célio ficou por 7 horas e 15 minutos, saindo às 15h20. Então, aqui, eu, em termos de cálculo, colocando no papel, o que eu vou fazer aqui é uma subtração, né? Porque eu sei a hora que ele saiu, sei o tempo que ele ficou. Para eu descobrir a hora que ele entrou no escritório, eu faço a diferença. Então, aqui eu vou subtrair 15 horas e 20 minutos. Desse tempo, eu vou subtrair 7 horas e 15 minutos. Subtraindo, então, 20 menos 15 vai ter que dar 5. 15 menos 7 vai ter que dar 8. Então, ele chegou no escritório às 8 horas e 5 minutos. A questão quer saber o período de tempo em que os três ficaram juntos. Então, é como se fosse uma ideia de interseção, né? É como se fosse uma ideia de intervalos e é como se eu fosse fazer a interseção, tentar enxergar o intervalo de tempo comum. Então, eu vou colocar assim mesmo, tá? Vou colocar aqui, ó, esses horários. A gente tem aqui um que foi 7h15, um que foi 7h30, um que foi 7h50. Então, eu vou colocar assim, ó. Um deles chegou às 7 horas e 15 minutos e saiu às 15 horas e 20 minutos. Então, eu vou colocar aqui, ó, saiu às 15 horas e 20 minutos, tá bom? Esse que tá aqui foi o Célio. Já o Breno chegou às 7h30 e saiu às 14h30. Então, ó, o Breno chegou um pouquinho depois, chegou aqui, ó, às 7 horas e 30 minutos e saiu às 14 horas e 30 minutos, ok? Essa aqui é a situação do Breno. E o Abel chegou às 7h50. Então, o Abel foi o que chegou mais tarde e saiu às 15h10. Então, o Abel chegou às 7h50. Vou colocar assim, ó. O Abel chegou às 7 horas e 50 minutos. Então, dos três, foi o que saiu, chegou mais tarde, mas foi o que saiu, é o segundo que saiu mais tarde. Ele saiu às 15 horas e 10 minutos. Então, vamos lá. Vejam, o Célio chegou... Ah, perdão, tá certo. O Célio chegou às 8 horas e 5 minutos. Deixa eu só corrigir aqui, ó. O Célio chegou às 8 horas e 5 minutos. Eu vou colocar para cá assim um pouquinho, ó. O Célio chegou às 8 horas e 5 minutos, tá bom? 7 horas e 15 foi o tempo que ele ficou no escritório. O Célio, então, ó, chegou às 8h05, saiu às 15h20. O Célio chegou às 8h05 e saiu às 15h20, beleza. O Breno chegou às 7h30 e saiu às 14h30, ok. Chegou às 7h30 e saiu às 14h30. E o Abel chegou às 7h50 e saiu às 15h10, como a gente tinha visto. Chegou às 7h50 e saiu às 15h10. Então, aí eu pergunto para vocês, qual que foi o tempo em que os três ficaram juntos no intervalo? O tempo que eles passaram a ficar juntos, né, foi a partir aqui das 8h05, que foi a hora que o Célio chegou, porque o Breno chegou às 7h30, nenhum dos dois estava lá ainda. Aí deu 7h50, chegou o Abel. Foi a partir das 8h05 que os três estavam trabalhando. Então, o intervalo, né? Em termos de interseção, o ponto de início é às 8h05, ok? Então, aqui, ó, vou colocar assim mesmo, tá bom? Até numa linguagem de conjuntos, que é para a gente ver o que seria a interseção dos três intervalos, ó. Eles começam, ou os três, né, estão juntos na empresa a partir das 8h05. E eles ficam juntos, os três, até que horas? Eles vão ficar juntos até as 14h30, que é a hora que o Breno vai embora, né?
porque aí o Breno vai embora às 14h30, ficam só o Abel e o Célio. Depois o Abel vai embora e vai ficar só o Célio. Então, como a questão quer saber algo sobre o tempo em que os três ficaram juntos, então eles começam a ficar juntos os três a partir das 8h05 e vão juntos até as 14h30, ok? E vão juntos até as 14h30. Esse que está aqui, ó, é o intervalo em que os três trabalharam juntos, né? Os três estavam no escritório. Perfeito? Então, o que ele quer saber é justamente o período de tempo em que esses três ficaram juntos. E aí, para saber esse período de tempo, eu vou fazer uma diferença, né? 14h30 menos 8h05. Então, a resposta para o exercício está aqui, ó. 14h30 menos 8h05. 14h30 menos 8h05, 30 menos 5 vai ter que dar 25 minutos. 14 menos 8 são 6 horas. Então, os três trabalharam juntos, né, ou ficaram juntos aí no escritório por 6 horas e 25 minutos. 6 horas e 25. A resposta correta está indicada para vocês aqui, lá na letra B de bola. Tá bom? Questãozinha bacana, né? Aí é o que eu falo, assim, justa, tá bom? Dentro de um edital que previa, né, a parte de sistema de medidas, parte de orientação temporal linkada ali à ideia de raciocínio matemático. Então, assim, uma questãozinha justa, na medida, que está tratando aqui de algo que é mais cotidiano impossível, né, que é sistema de tempo. Uma situação, um problema aí interessante. Também não foi a primeira vez que aconteceu, não, tá? Essa situação de trabalhar com uma ideia de interseção de tempos não foi o primeiro enunciado que pintou numa prova da FGV que segue essa linha e com certeza não será o último. É por isso que é importante você aqui fazer e refazer, porque pode ser que no seu caderninho de provas da FGV tenha uma questão em que você consiga adaptar a ideia que a gente treinou aqui. Tudo bem? Maravilha, meus queridos. Com isso, então, eu fecho com vocês aqui esse vídeo. Tudo de bom, um forte abraço. Valeu!